Senhoras e senhores, retomando os trabalhos deste último dia do primeiro seminário de Direito Penal e Processual Penal, vamos dar continuidade aos trabalhos da tarde, com o segundo painel, o Direito Penal Transacional e os Mecanismos de Cooperação Internacional. Para presidir a mesa dos trabalhos, convidamos o Dr. Bruno Azevedo, juiz de direito. Como mediador de mesa, Dr. Valberto Azevedo Filho, advogado e professor universitário. Temos a honra de convidar a desembargadora federal, doutora em Direito Penal, doutora Margarida Cantarelli, para proferir a palestra O Direito Penal Transacional e os Mecanismos de Cooperação Internacional. Com a palavra, o presidente de mesa, doutor Bruno Azevedo. Boa tarde a todos. Teremos a oportunidade de, neste momento, ouvir a doutora desembargadora Margarida Cantarelli, desembargadora federal do TRF da 5ª Região, que discorrerá sobre o tema o direito penal transnacional e os mecanismos de cooperação internacional. Passo a palavra, desde já, à desembargadora. Boa tarde a todos, à mesa e a todos os participantes desse evento. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho aquela vitalidade do Herval, não, para estar pulando aqui. Eu saí hoje muito cedo de Brasília, então não está muito seco lá, por isso que eu estou um tanto rouca, mas é um prazer muito grande, foi uma satisfação grande quando o Fabiano me telefonou convidando para estar aqui com vocês. Eu vi o programa que está já chegando ao final deste evento, muito interessante. Eu acho que o direito penal, o processo penal, deve ser refletido a realidade de hoje, o que nós pretendemos que seja para a mudança e reformas que vêm por aí. E há uma parte que eu sempre enfatizo, quase me sentindo uma missionária no tratamento desse tema, que é o direito penal internacional. Quando eu comecei a me dedicar ao direito penal internacional, nenhum de vocês era nascido. Tenho certeza disso. Foi no século passado e já algumas décadas atrás. As pessoas que eram muito minhas amigas, mas assim, amigas mesmo, achavam que eu era uma sonhadora. Os que não eram tão amigos assim, diziam que era doidice mesmo. Mas o tempo passou e hoje muita coisa que era apenas sonho está engatinhando. Eu não digo que o direito penal internacional esteja no desenvolvimento que nós desejamos. Não, está muito longe ainda. Mas já deu muitos passos para que nós tenhamos uma possibilidade de alguns institutos do direito penal internacional estarem sendo mais observados. Então, a primeira questão que se põe, eu não tenho muito jeito quanto tecnologia, não, vocês me desculpem se eu me atrapalhar um pouco. A primeira pergunta que se põe é o que é. Eu achei que, em vez de trazer conceitos, definições, cada autor gosta de dar a sua, o que me pareceu mais lógico foi esse enfoque dado por Sherif Bassiouni, ou Bassiouni, é um egípcio naturalizado americano, que foi também um dos pioneiros na área do direito penal internacional. Então, ele consegue resumir dizendo que esse direito penal internacional, é o produto da convergência dos aspectos internacionais do direito penal e dos aspectos penais do direito internacional. É um casamento um pouco difícil de se realizar em razão de diversos fatores. Entre os fatores que nós temos que ver, que exigem a
o fortalecimento do direito penal internacional, está o que se costuma dizer novos crimes. Eu não digo que há novos crimes, eu digo que há novas formas de praticar velhos crimes. Não havia cartão de crédito, então ninguém podia clonar cartão de crédito. Ninguém fazia compra por internet, você fazia compra, então tinha cheque falsificado. Mas, na realidade, os crimes são praticados sobre novas formas, mas são velhos crimes. E como essas formas são novas, nós temos que ter mecanismos adequados para poder não só coibir a sua prática, como também punir os seus infratores. O mundo de hoje, a facilidade de trasladação dos delinquentes do local do crime para outro local. Eu estava, às 11 horas da manhã, levantando voo em Brasília, 1h15, estava desembarcando aqui em João Pessoa. Então, claro, uma viagem normal, como 99,9% das pessoas viajam normalmente. Acontece que, dentre tantos, alguns que estão fugindo do local do crime, praticaram um crime no local e se deslocam facilmente, através dos meios modernos de transporte, para outros locais. Em termos de algumas regiões do mundo, o Brasil é um país continental, mas em termos da região do mundo, 2h15 de avião, você vai de um extremo a outro da Europa. Você sai de Portugal e chega em Paris, chega em outro país, então, com outro sistema jurídico. E como é que vai ser a facilidade, sobretudo nas áreas comunitárias, onde as fronteiras já não têm mais aquela fiscalização, que as pessoas têm o direito de ir e vir, um acesso maior. Então, essas facilidades têm que ser também repensadas de modo a que o delinquente não fique impune. Um outro aspecto é a possibilidade dos delitos aterritoriais ou pluriterritoriais. O iter criminis, hoje, pode ser muito mais difícil de ser acompanhado do que o crime à moda antiga, sobretudo os crimes de informática, cibernética. Vocês devem ter acompanhado, há uns meses atrás, se descobriu que um hacker que havia invadido computadores de empresas em vários países do mundo era um jovem de 17 anos na Indonésia. Quem poderia, há 10 ou 15 anos atrás, imaginar que era possível uma violação de segredos de contas bancárias praticadas de outro país, de distâncias inconcebíveis? Mas é possível sim, porque a tecnologia das informações, dos dados, os computadores, permitem que alguém também possa canalizar o que de bom aquilo oferece à sociedade para um lado mau, para obter vantagens indevidas, enfim, para a prática do crime. E assim é que também as organizações criminosas transnacionais se estabelecem e são, quando falo organizações, é porque são organizadas mesmo. Se nós fôssemos organizados como essas instituições são, nós viveríamos numa sociedade bem melhor. Todavia, o crime organizado, eu digo, não é organizado não, é organizadíssimo, porque há uma disciplina, há uma distribuição de tarefas e uma cobrança rigorosa. Então, essas organizações criminosas, quando transnacionais, se torna muito difícil se perseguir alguém que, através dela, pratique vários crimes. Então, o mundo uniu os povos, uniu os territórios, e um Estado transbordou das suas próprias fronteiras. E com essa situação fática, com essa realidade, é que nós temos que encontrar caminhos do direito penal transnacional, para fazer face a esta realidade que nós vivemos. O direito penal internacional e a doutrina clássica, o que é que estaria contido no direito penal internacional? As regras do direito nacional referentes aos limites de aplicação
da lei penal no espaço. Portanto, isso é o que vocês estudam, sobretudo eu sei que tem vários estudantes aqui, obviamente, além do pessoal da Polícia Federal, o que vocês estudam como princípios gerais de aplicação da lei penal no espaço, o princípio geral da territorialidade e os princípios da personalidade da lei, da proteção, até o da justiça universal. Também vocês se recordam que, há alguns anos passados, um juiz na Espanha, aplicando esse princípio da justiça universal, queria que determinados criminosos fossem extraditados para a Espanha, a fim de serem processados, no caso, se condenados, cumprir as penas que lhes foram impostas. O juiz Baltasar Garzón ficou célebre e extremamente conhecido internacionalmente pelo esforço que ele fazia para punir pessoas que teriam praticado graves crimes contra os direitos humanos e que tinham ficado impunes. Por que a Espanha poderia se arvorar no direito de punir alguém que praticou um crime no Chile? Porque ele invocava o princípio da justiça universal. Então, o princípio da justiça universal, como o princípio da territorialidade e os demais, são regras do direito nacional referentes aos limites de aplicação da lei penal no espaço. E isso está dentro do direito penal internacional. Mas o que é mais moderno, o que mais chama a atenção da gente, o que mais exige de nós uma criatividade, como também abrir as nossas cabeças para o novo. O novo não é o errado. O novo, em matéria de direito, abrindo para o direito internacional, é diferente, porque muitas vezes seguem sistemas jurídicos diferentes dos que nós estamos habituados a seguir. Não seguem o sistema jurídico continental, seguem regras do common law, não são erradas, são apenas diferentes. Então, as normas de cooperação, auxílio e assistência entre Estados para assegurar a execução da justiça punitiva. Eu creio que eu vi no programa que vocês tiveram palestras sobre a Interpol, sobre a cooperação em matéria de investigação, em matéria policial. Agora, é preciso que essa cooperação também se estenda à parte jurisdicional, que vá além dessa cooperação no campo policial para se estender à parte de cooperação em matéria jurisdicional, porque senão nós ficamos na metade do caminho. Se costuma fazer uma distinção entre o direito penal internacional e o direito internacional penal. Há uma troca, uma inversão de palavras, e hoje em dia se usa quase que unanimemente a expressão direito penal internacional. Mas ainda há quem distinga o direito penal internacional do direito internacional penal. Então, ficaria para o direito penal internacional o que nós acabamos de dizer a vocês: a aplicação da lei penal no espaço, ou seja, a eficácia da lei penal de cada Estado, quando dentro e fora do seu território, e a cooperação penal internacional. Esse é o aspecto mais importante. E para o direito internacional penal, ficaria o cuidar dos delitos e das penas internacionais. Então, essa dicotomia, esse dualismo, fica claro quando nós vemos o conteúdo, o objetivo de cada um desses, não chamaremos ramos do direito, mas desses enfoques do direito penal internacional. Hoje já se fala até em 3 diferentes espécies do direito penal internacional. A primeira, a que interessa dos Estados, que é essa que nós falamos, do alcance internacional da lei penal, a que cuida da ordem internacional, e há ainda, em algumas regiões do mundo, um terceiro estágio, um terceiro degrau, ou degrau intermediário, que é o direito penal regional. Em termos de Europa, ele já está extremamente avançado. Inúmeras convenções, inúmeros tratados internacionais
já foram celebrados, e se vocês pegam um livro de direito penal europeu, vocês encontram um volume alentado de tratados sobre as mais diversas possibilidades de, conjuntamente, os Estados integrantes da União Europeia agirem em matéria penal. A cooperação jurídica em matéria penal, que é o nosso enfoque principal. Nós já vimos que há uma necessidade, nós temos que reconhecer a necessidade dessa cooperação. Mas, para que ela se efetue, para que ela se efetive, se exige a vontade política dos Estados para adotá-la. Porque um Estado A não pode ingerir no Estado B, ou vice-versa, sem que haja um acordo internacional, sem que eles se complementem, sem que eles aceitem. A soberania, muitas vezes, é um entrave à cooperação internacional, porque a soberania, não, no meu território, só o meu sistema jurídico, só a minha jurisdição pode atuar. E, muitas vezes, isso impede que se concretize a justiça penal. Os mecanismos para procedê-las são mecanismos que estão sendo criados. E, como estão sendo criados, precisam ser aperfeiçoados. E só serão aperfeiçoados se forem utilizados. À medida que se utiliza, é que é possível aperfeiçoar os mecanismos para proceder à cooperação. Nos outros ramos do direito, essa cooperação se deu muito mais facilmente. No direito tributário, não sei se tem aqui alguém que se dedique à área tributária, sabe que, com muita facilidade, os Estados estabeleceram as regras, quem vai cobrar o imposto, quem vai arrecadar. Em termos de telefonia, em qualquer parte do mundo, você pega um telefone celular, quando habilitado, liga, e como é que vai ser o pagamento daquela conta? O serviço foi prestado num país, você vai pagar no outro. Eles já criaram os mecanismos de cooperação, de compensação, para poder se conseguir utilizar positivamente o que a tecnologia nos dá. Mas, em matéria penal, há um certo fechamento de cada Estado. Cada um é cioso da sua jurisdição penal para admitir que outro possa, de alguma forma, participar de atos que eles julgavam primitivamente apenas seu. Vocês sabem que as formas clássicas de cooperação, não sei se está correspondendo. Eu não sei se está correto, porque está aqui não está dando para eu ver. As formas clássicas de cooperação eram apenas as cartas rogatórias, que até a emenda constitucional 45, a competência era do Supremo Tribunal Federal. Vocês imaginem se ainda estivesse no Supremo, com esse julgamento interminável do mensalão, não tinha uma carta rogatória que fosse despachada, e tudo aconteceria sem que essa carta sequer saísse do órgão ao qual ela foi dirigida. E a outra forma clássica de cooperação é a extradição. Extradição é uma coisa muito interessante. É um dos poucos institutos em direito que a definição todos os juristas aceitam, mas é complicado na hora de aplicar. Vocês sabem, eu digo isso sempre, que em direito tem sempre 3 teorias sobre qualquer assunto. A que diz a que diz não é, e a eclética ou mista. Não é isso? Então, sempre imagine isso em direito internacional, como são mais numerosas as teorias. Com relação à extradição, tem esse fenômeno. Todo mundo concorda com a definição, com o conceito, mas na hora da aplicação é que vêm as divergências. Então, a extradição é o ato pelo qual um indivíduo é entregue por um Estado a outro que seja competente a fim de processá-lo ou puni-lo. O Supremo Tribunal Federal continua com a competência para a extradição, para examinar os pedidos de extradição. Nós, há pouco tempo, assistimos, não é, o julgamento do César Batista, e os votos estão na internet, quem tiver curiosidade de ver, pode, na página do Supremo, localizar o posicionamento de cada ministro sobre esse assunto. Uma definição tão simples, entrega de um indivíduo de um Estado a outro, que seja competente a fim de processá-lo ou puni-lo.
Aí começa, mas todo indivíduo pode ser extraditado? Não, chefe de Estado não pode. Ex-chefe de Estado não podia, depois do caso Pinochet passou a poder, não é? O Estado seja competente. E se naquele crime 2 estados tiverem competência, a quem vai ser entregue o indivíduo? E se o país onde ele se encontra também for competente para processá-lo e puni-lo, vai entregar? Fica. Então, são essas situações que tornam a extradição um instituto, sendo o mais antigo instituto do direito internacional, ainda extremamente complexo na sua aplicação. Então, os novos mecanismos de cooperação estão se instalando no meio jurídico como uma forma moderna, mais ágil, mais eficaz de atender às exigências de um novo momento penal. Se concede a cooperação para execuções de sentenças penais estrangeiras, transmissão de processos penais, e o que eu sou a militante, esse item de transferência de pessoas condenadas para cumprir penas no exterior. Então, é sobre esse ponto que eu tenho feito andanças por esse Brasil afora, para chamar a atenção de estudantes de direito, de profissionais de direito, de magistrados, da possibilidade da transferência de uma pessoa condenada para cumprir a pena no seu país, aonde ele for nacional, em caso de tratado que o Brasil mantenha com esse segundo país. Vigilância de pessoas em liberdade condicional, notificação de atos judiciais, recepção e produção de provas, traslado de testemunhas para ser ouvidas, entrega de documentos, medida acautelatória de bens. Você pode ver uma coisa tão simples, medida acautelatória de bens. Vocês não imaginam, nos crimes de lavagem de dinheiro, como isto é importante, que se tenha uma rapidez nas medidas acautelatórias, para se poder bloquear ativos eventualmente depositados em contas, imóveis que tenham sido adquiridos com produto de corrupção, com produto de tráfico de drogas, enfim, com dinheiro que tenha saído ilicitamente do país. Então, esses mecanismos ajudam substancialmente para que, nos casos transnacionais, seja possível se localizar pessoas para serem ouvidas, se acautelar bens para que não sejam desviados, porque facilmente um dinheiro que esteja depositado numa conta pode ser transferido de um estado para outro. Se essas medidas não forem rápidas, não forem céleres, não se conseguirá jamais localizar aquele produto fruto de atos ilícitos. Como essa cooperação internacional tem sido normatizada? Primeiro, através dos tratados promovidos por organizações internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que tem tratados sobre lavagem de dinheiro, sobre corrupção, sobre vários desses temas modernos, tráfico internacional de drogas, aonde mecanismos de cooperação estão estabelecidos. Como eu falei a vocês, no âmbito do Conselho da Europa, há uma série enorme de tratados internacionais, assistência mútua em matéria criminal, Convenção de Vigilância de Pessoas em Liberdade Condicional, Convenção para o valor internacional de sentenças penais. Há um número enorme de tratados nessa matéria. A União Europeia, até o Mercosul, que anda tão fraco, também tem o seu conjunto de convenções internacionais sobre esta matéria. Mas o grande instrumento, ainda hoje utilizado, são os tratados bilaterais. O Brasil tem uma infinidade de tratados de cooperação internacional em matéria penal e nós não temos sequer conhecimento deles. Então, são celebrados, passam alguns anos no Congresso Nacional, porque isso não é matéria que dê ibope nem notícia do jornal, então se arrasta a tramitação no Congresso Nacional, muitas vezes ratificado, entra em vigor, e a comunidade jurídica não está a par
dos mecanismos novos que estão oferecidos para que possam acelerar determinados processos. As leis internas. A cooperação internacional começou com leis internas. Por exemplo, a Suíça, Portugal. Portugal tem uma legislação excelente sobre essa matéria. Isso se deve ao grupo de professores da Universidade de Coimbra. Então, são excelentes juristas, penalistas da Universidade de Coimbra que levaram para o legislador